Artigo 35. A resolução do Senado constará de sentença que será lavrada nos autos do processo pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, assinada pelos senadores que funcionarem como juízes, transcrita na ata da sessão e dentro desta, publicada no Diário Oficial e no Diário do Congresso Nacional. Artigo 36. Não pode interferir em nenhuma fase do processo de responsabilidade do Presidente da República ou dos ministros de Estado, o deputado ou senador. Alínea A. Que tiver parentesco consanguíneo ou afim com o acusado, em linha reta, em linha colateral, os irmãos cunhados enquanto durar o cunhado e os primos co-irmãos. Alínea B. Que, como testemunha do processo, tiver deposto de ciência própria. Artigo 37. O Congresso Nacional deverá ser convocado extraordinariamente pelo terço de uma das suas câmaras, caso a sessão legislativa se encerre sem que se tenha ultimado o julgamento do Presidente da República ou de ministro de Estado, bem como no caso de ser necessário o início imediato do processo. Artigo 38. No processo e julgamento do Presidente da República e dos ministros de Estado serão subsidiários desta lei naquilo em que lhes forem aplicáveis, assim os regimentos internos da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, como o Código de Processo Penal. Parte 3ª, Título 1, Capítulo 1. Dos Ministros do Supremo Tribunal Federal. Artigo 39. São crimes de responsabilidade dos ministros do Supremo Tribunal Federal. 1. Altera por qualquer forma, exceto por via de recurso, a decisão ou voto já proferido em sessão do tribunal. 2. Proferir julgamento quando por lei seja suspeito na causa. 3. Exercer atividade político-partidária. 4. Ser patentemente decidioso no cumprimento dos deveres do cargo. 5. Proceder de modo incompatível com a honra, dignidade e decoro de suas funções. Artigo 39-A. Constituem também crimes de responsabilidade do Presidente do Supremo Tribunal Federal ou de seu substituto, quando, no exercício da presidência, as condutas previstas no artigo 10 desta lei, quando por eles ordenadas ou praticadas. Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se aos presidentes e respectivos substitutos, quando no exercício da presidência dos tribunais superiores, dos tribunais de contas, dos tribunais regionais federais, do trabalho e eleitorais, dos tribunais de justiça e de alçada dos estados e do Distrito Federal, e os juízes diretores de foro ou função, equivalente no primeiro grau de jurisdição. Capítulo 2. Do Procurador-Geral da República. Artigo 40. São crimes de responsabilidade do Procurador-Geral da República. 1. Emitir parecer, quando por lei seja suspeito na causa. 2. Recusar-se à prática de ato que lhe incumba. 3. Ser patentemente decidioso no cumprimento de suas atribuições. 4. Proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo. Artigo 40-A. Constituem também crimes de responsabilidade do Procurador-Geral da República ou de seu substituto, quando no exercício da chefia do Ministério Público da União, as condutas previstas no artigo 10 desta lei, quando por eles ordenadas ou praticadas. Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, inciso 1, ao Advogado-Geral da União, inciso 2, aos Procuradores-Gerais do Trabalho,
eleitoral e militar, aos Procuradores-Gerais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, aos Procuradores-Gerais dos Estados e do Distrito Federal e aos membros do Ministério Público da União e dos Estados, da Advocacia Geral da União, das Procuradorias dos Estados e do Distrito Federal, quando no exercício de função de chefia das unidades regionais ou locais das respectivas instituições. Título 2 do Processo e Julgamento. Capítulo 1 da Denúncia. Artigo 41. É permitido a todo cidadão denunciar perante o Senado Federal os ministros do Supremo Tribunal Federal e o Procurador-Geral da República pelos crimes de responsabilidade que cometerem. Artigo 41-A. Respeitada a prerrogativa de foro que assiste às autoridades a que se referem o parágrafo único do artigo 39-A e o inciso 2 do parágrafo único do artigo 40-A, as ações penais contra elas ajuizadas pela prática dos crimes de responsabilidade previstos no artigo 10 desta lei serão processadas e julgadas de acordo com o rito instituído pela Lei 8.038, permitido a todo cidadão o oferecimento da denúncia. Artigo 42. A denúncia só poderá ser recebida se o denunciado não tiver por qualquer motivo deixado definitivamente o cargo. Artigo 43. A denúncia assinada pelo denunciante com a firma reconhecida deve ser acompanhada dos documentos que a comprovem ou da declaração de impossibilidade de apresentá-los, com a indicação do local onde possam ser encontrados. Nos crimes de que haja prova testemunhal, a denúncia deverá conter o rol das testemunhas, em número de 5, no mínimo. Artigo 44. Recebida a denúncia pela mesa do Senado, será lida no expediente da sessão seguinte e despachada a uma comissão especial, eleita para opinar sobre a mesma. Artigo 45. A comissão a que alude o artigo anterior reunir-se-á dentro de 48 horas e, depois de eleger o seu presidente e relator, emitirá parecer no prazo de 10 dias sobre se a denúncia deve ser ou não julgada objeto de deliberação. Dentro desse período, poderá a comissão proceder às diligências que julgar necessárias. Artigo 46. O parecer da comissão, com a denúncia e os documentos que a instruírem, será lido no expediente de sessão do Senado, publicado no Diário do Congresso Nacional e em avulsos, que deverão ser distribuídos entre os senadores e dado para a ordem do dia da sessão seguinte. Artigo 47. O parecer será submetido a uma só discussão e a votação nominal, considerando-se aprovado se reunir a maioria simples de votos. Artigo 48. Se o senador resolver que a denúncia não deve constituir objeto de deliberação, serão os papéis arquivados. Artigo 49. Se a denúncia for considerada objeto de deliberação, a mesa remeterá cópia de tudo ao denunciado, para responder à acusação no prazo de 10 dias. Artigo 50. Se o denunciado estiver fora do Distrito Federal, a cópia lhe será entregue pelo presidente do Tribunal de Justiça do Estado em que se achar, caso se ache fora do país ou em lugar incerto e não sabido, o que será verificado pelo primeiro secretário do Senado. A intimação far-se-á por edital, publicado no Diário do Congresso Nacional, com a antecedência de 60 dias, às quais se acrescerá, em comparecendo o denunciado, o prazo do artigo 49. Artigo 51.
Findo o prazo para a resposta do denunciado, seja esta recebida ou não, a comissão dará parecer dentro de 10 dias sobre a procedência ou improcedência da acusação.